Grande é o Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tu és o nosso alívio, Senhor. Tu és o nosso alívio na hora da angústia. Tu és o nosso alívio em todo o tempo. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Quem já está sentindo a presença do Senhor neste lugar? A palavra diz que onde tem 2 ou 3 pessoas reunidas, ali o Senhor está. E Ele está aqui essa noite, amém? Glória a Deus, aleluia. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso que estou cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. Aleluia. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor, que temos tudo o que necessitamos em tua presença. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, estou cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio, alívio. Glória a Deus, aleluia. Jesus, tu és o nosso alívio, Senhor. Grande é o Senhor, aleluia. Digno de honra e de glória. Grande é o Senhor, Pai. Santo, santo é o teu nome. Tu és maravilhoso, Pai.
precioso, único. Precisamos estar na rocha, firmado, inabalável que é Cristo. Pois as ondas vêm, as lutas vêm, a gente balança para lá, balança para cá. Mas o Senhor não deixa que a nossa raiz, ela arranque da terra, ela fica firmada. Amém? A palavra do Senhor nos ensina e nos ajuda a estar firmada nessa raiz que é Cristo. Glória a Deus, aleluia. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Tu és santo, santo, santo. Glória a Deus. Glória ao Senhor, nada é em vão, na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte. E ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar, adorar até o dia raiar. Até o dia raiar. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes. E ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar, adorar. Só quem tem raiz
que tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar. Até o dia raiar, oh, até o dia raiar, até o dia raiar, oh, até o dia raiar. Glória a quando vier as lutas, a gente não desistir. Não devemos desistir do nosso Deus, jamais. Ele é o único que devemos prosseguir. Quantas vezes pessoas nos maltratam e a gente ainda fica com essas pessoas. Não desiste da amizade, né? Então, imagine Cristo, que é o nosso fiel amigo. Jamais desista dele por nada. Amém? Glória a Deus, aleluia. Não desistir por nada, jamais. Aleluia. Foi em questão de segundos, eu fui atingido em sequência, eu caí no chão. De cara logo percebi que o meu coração entrou em desespero e acelerou. Eu tinha que levantar, mas eu tava ferida e sem forças pra continuar. Então um lugar bem mais seguro eu fui procurar. Dei 3 passos, mas com muita dor eu voltei pro chão. Mas em meia batalha um homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando, com sede, com fome, com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava ele me falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra eu poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Aleluia. Oh, aleluia. Tu és grande, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Mas em meia batalha um homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando, com sede, com fome, com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava ele me falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra eu poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso,
só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Nós vamos lutar, nós vamos lutar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Nós vamos lutar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Nós vamos lutar. Esse é o nosso Deus. Ele pede para que a gente se apoie nos ombros dele. Ele diz: jamais eu desisto, filha. Não desista não. Eu estou lutando na guerra. Ele entra no meio do fogo só para nos ajudar. Que Deus maravilhoso, aleluia. Grande é o Senhor. Nessa noite eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Provérbios 3. Provérbios 3, versículo 9 e 10. Quem achou e se quiser ficar de pé em reverência ao Senhor, fique à vontade. Que diz assim: honra o Senhor com tuas fazendas e com as primícias de tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Aleluia. Então aqui o Senhor nos ensina a honrar Ele com os nossos bens, com as nossas fazendas. Amém? Que possamos fazer essa ação de adorador. É uma ação de fé. Então você que queira contribuir, que você esteja se direcionando ali ao gasofilaço e que você coloque ali aquilo que o Senhor propôs no seu coração. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu entrego cada vida essa noite que vai dizimar e ofertar, que o Senhor possa estar abençoando em todas as suas áreas, físicas e espirituais. Que o Senhor possa estar derramando dos céus, em nome de Jesus, bênçãos sem medidas sobre cada vida. Visita, Pai, os celeiros dos teus filhos, pois os dias não são fáceis, mas temos um Deus que providencia aquilo que nós necessitamos. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, abrindo portas de emprego para aqueles que necessitam. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, visitando aquela despensa que precisa ser abastecida. Que o Senhor possa estar cuidando de cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Bom é estarmos aqui na casa do Senhor para adorá-lo e engrandecê-lo. Amém? Como é gratificante, Pai, estarmos aqui. Obrigado, Jesus, por esse privilégio. Nada está ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar
Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar. Eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Glória a Deus, aleluia. Quem tem coragem de explicar o nosso Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Assim agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz. Louvado seja Deus. Deus é inexplicável. Ele não se permite ser explicado. Se algum dia alguém explicar a Deus, dele deixa de ser Deus. Jamais alguém vai explicar. Ele é maravilhoso. Eu quero convidar a amada igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Colossenses.
no seu capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós vamos ler todo o texto, do 1 ao 17. Na Bíblia que eu estou em posse, a Bíblia na edição Almeida Corrigida, ela tem como título aqui, Regra para o Viver Santo. Colossenses 3. Colossenses, fica logo depois de Filipenses, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que achar porventura, fique de pé, em reverência à palavra do Senhor, e vamos iniciar. Você que está em casa também pode pegar uma Bíblia e acompanhe conosco essa leitura, para seu aprendizado e para seu crescimento espiritual. Diz assim: portanto, se fosse ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, pois morreste e a vossa vida está oculta em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo, a avareza, a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andaste, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, abandonai também todas estas coisas: a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem como seus feitos, e vos vestiste do novo, como se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoais vós. E acima de tudo isso, porém, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual vós foi chamado, em um só corpo, domine o vosso coração, e sedes agradecidos. E a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria e ensinamentos, e aconselhando-vos uns aos outros com salmos, com hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, por palavra ou por obra, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando a Ele graça a Deus e Pai. Louvado seja Deus. Vamos agradecer ao Papai do Céu por esta palavra. Pai santo e querido, graças te damos, Senhor, por esta palavra, ao qual está em nossas mãos, escrita pela mão do apóstolo Paulo, mas ditada por ti, Pai. O Senhor falou ao coração do teu filho, e nessa noite fala aos nossos corações, para que possamos, ó Deus, diante desta palavra, que não é minha, mas tua, possamos, ó Deus Santo, nos revestir no Senhor, e queremos verdadeiramente buscar, vivermos estas regras, para viver uma vida de santidade em tua presença. Pai, reveste-nos com teu amor, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podeis assentar, amados. Eu fiz questão de ler o texto todo, do 1 ao 17, porque esse capítulo 3, ele abrange até o versículo 25, mas tem uma base no meio desse texto, que divide para outro tema, mas esse tema, até o 17, nos fala pela palavra escrita por Paulo, mas vinda da boca de Deus, regra para o viver santo. Talvez na sua Bíblia esteja a mesma coisa, ou algo parecido, porque às vezes diverge de uma versão para outra. Mas, amados,
Nessa noite eu quero compartilhar com vocês essa palavra, para que nós venhamos aprendermos com o Senhor a viver uma vida santa na presença dEle. Essas regras, eu separei 4 regras nesse texto, desse 17 versículo, para que eu e você possamos nos aprofundar nesta postura, o qual o apóstolo Paulo nos ensina para ter uma vida santa na presença do Senhor. Amados, no capítulo anterior de Colossenses, no capítulo 2, existe uma controvérsia aqui, o apóstolo Paulo, ele pregando, falando acerca a esse povo de Colosso, porque havia naquele tempo falsos ensinamentos. Não é difícil nos nossos dias. E por conta disso, Paulo começou a falar à igreja acerca desses falsos ensinamentos. Ele vem no capítulo 3, o capítulo 2, ele fala todinho sobre essa questão dos falsos ensinos. Aí no versículo 3, no capítulo 3, ele ensina os discípulos daquela época a viver uma vida santa. Aqui essa carta não está direcionada às pessoas do lado do mundo, mas sim à igreja de Cristo. Nós que somos a igreja, é para mim, é para você. O apóstolo Paulo está falando para nós. Não é para o povo que não conhece a Cristo, mas para eu e você que já conhecemos. É regra para vivermos uma vida no altar do Senhor. E ele inicia dizendo o seguinte: portanto, no versículo 1, se foste vós ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Ou seja, em outras palavras, você que aceitou Jesus, se batizou, buscai as coisas do céu. Buscai as coisas do Senhor. Você que outrora disse: Senhor, eu te aceito, eu recebo o Senhor como Salvador e Senhor da minha vida. Você se comprometeu a andar com Ele. Então Ele está dizendo para esse povo, aqueles que seguiam a Cristo naquela época, que lá em Colossenses, nessa época aqui, Paulo estava pregando para a igreja de Colosso. Era uma igreja grande. E por haver alguns ensinamentos errôneos, as pessoas ficam divididas sem saber o que fazer. Algumas pessoas vão seguir costumes antigos, ídolos, e por conta disso Paulo começa a ensinar. O versículo 2 ele diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Amada igreja, Jesus Cristo no seu ministério, ele disse que devemos buscar o reino do céu e a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Eu e você que somos cristãos, precisamos aprender a buscar em Deus, em primeira instância Deus. Tudo que eu e você precisar, primeiro devemos buscar em Deus. Agora, se Ele não responder, ou se Ele disser, se você clamar a primeira, a segunda e a terceira vez, e não for respondido, o apóstolo Paulo, ele mesmo diz, em uma das suas versões, quando ele disse, fala do espinho na carne: eu orei 3 vezes ao Senhor, e ele disse: a minha graça te basta. Então é hora de você ir atrás de outros meios. Por exemplo, uma dor de cabeça. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de tomar remédio, eu não gosto. Porque eu prefiro orar. Eu prefiro esperar em Deus. Só quando as coisas estão difíceis é que eu vou atrás. Se eu orar 2, 3 vezes e não ver retorno, então agora eu vou ao médico. O apóstolo Paulo nos ensina aqui, amado, buscar as coisas do alto. Isaías 53 diz que 55, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então devemos buscar a Deus. Primeiro é Deus. A primeira regra, amados irmãos, que eu e você devemos colocar na nossa mente: primeiro é Deus em todas as coisas. Primeiro Deus, depois as demais coisas, ela vai ser acrescentada gradativamente na sua proporção. Mas Deus tem que ser primeiro. Primeiro Deus. Ele diz aqui no versículo 3: pois morreste e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Se eu já aceitei a Cristo, eu passei pelas águas do batismo, eu disse ao Senhor: te aceito, eu morri. O batismo é um símbolo de morrer para a terra. A minha vida agora pertence a Deus, através da minha decisão de segui-lo.
Então, ele está ensinando aqui aos crentes: se você morreu, você agora está em Deus. Então deve estar andando com Ele, pensando nele, vivendo de acordo com a sua vontade. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, o versículo 4, então também vós, eu e você, manifestaremos com Ele em glória. Ou seja, Ele está falando aqui que se eu morrer nessa terra, assim como eu morri no batismo, ressuscitei com Cristo quando eu emergi na água, assim quando Cristo, que é o meu Senhor, quando eu morrer, eu ressuscitarei com Ele. Ele está falando da vida eterna. Já que eu morri, eu não sou mais do mundo. Por que está olhando para as coisas do mundo? Por que buscar as coisas do mundo? Se existe algo melhor em Deus. A Bíblia diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus tem preparado para mim e para você. Por mais que o homem possa imaginar, ouro, prata, o que for de bem precioso nessa terra, não se compara ao que Cristo conquistou para mim e para você no céu. E por que deixar isto por coisas banais deste mundo? E as pessoas têm deixado a Cristo por coisas pequenas, por um convitezinho simples do mundo. Vamos ali, tamo isso aqui, é só hoje, é só agora. E às vezes abandonamos uma eternidade com Cristo por um minuto aqui no mundo. E há um louvor que eu acho lindo e maravilhoso, quando ele fala que um minuto na presença de Deus vale mais do que 1000 anos no mundo. Eu quero viver um minuto na presença de Deus, mas não quero viver 1000 anos aqui na terra sem Ele. E o louvor fala disso. E às vezes, amados irmãos, eu digo nós porque eu estou incluso, o mundo muitas das vezes nos atrai, e se nós não vigiarmos, o mundo nos traga. E a Bíblia diz que o mundo está no poder do maligno, mas é eu e você que temos que vigiar, é eu e você que temos que buscar a Deus, enquanto está perto, porque haverá tempo dele não está mais. Quando ele levar a sua igreja, acabou a chance, e agora só há o ai, porque eu fiquei, porque eu não dei ouvido, porque eu não entendi, porque eu não quis, porque eu não fiz. Aí vai os porquê, tantas interrogações. Paulo nos ensina, amados irmãos, regras para viver santo. A primeira regra é olhar para Deus, primeiro Deus, buscar as coisas do alto, buscar a oração, buscar a palavra, buscar estar em intimidade com Deus, buscar viver uma vida no altar. Amados irmãos, não é fácil, mas precisamos lutar, enquanto estiver fôlego de vida aqui, para dizer sim para Jesus em todo o tempo. O pecado, como disse Paulo, está sempre diante de mim, está ao meu redor. A segunda regra que eu preciso fazer está no versículo 5. Paulo diz aqui: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí ele vai falar aqui o que é ela: a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo, a avareza, a idolatria. E ele vai dizer no versículo 6: por essas coisas a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. É triste, amados irmãos, se eu e você que somos homem, e a Bíblia diz que eu que sou pai, e você que é pai ou mãe, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus, quando ele estava pregando aos discípulos, dizendo à multidão ali: se um filho lhe pedir um pão, você vai dar uma pedra? Ou se pedir um ovo, você dará uma cobra? Não. Vós sois mau, ele diz, sabe dar coisas boas? É um celular do ano, um modelo 10X ou sei lá o que, é bicicleta de Monarca, é o que for. Nós pais, tendo dinheiro, condições, nós queremos dar o melhor aos nossos filhos. E a Bíblia diz que nós somos maus. Imagina o que Deus tem para mim e para você, amados. Mas nós que somos pai, quando um filho nosso desobedece, nós ficamos tristes. E nós queremos castigar. Aí vem uma ira, não vem? Acha que com Deus é diferente? Você acha que Deus vai deixar de punir aqueles que são desobedientes ao Senhor?
Aí o versículo 6 diz: por causa dessas coisas, vem a ira de Deus sobre o desobediente. Eu fico triste como pai quando um filho meu desobedece. Deus também fica. E Ele vai guardar a sua ira para aquele dia. Infelizmente, Ele não poderia ser. Alguns ainda dizem: Deus é amor, e por que Ele vai permitir? E eu vou dizer por quê. Porque Deus ele não invalida a sua fidelidade, a sua honestidade, Ele não deixa de cumprir aquilo que Ele prometeu. Se fosse assim, aqueles que foram fiel, que pagaram com a vida lá nos Coliseu Romano, aqueles que foram mortos, porque disseram sim para Jesus, quando alguém disse assim: se você dizer que vai seguir a Ele, você vai ser morto. Escolhe, desista, diga não, eu não quero mais Jesus. Se você dizer isso, eu vou lhe soltar. Mas se você disser que não, morrerá. E eles disseram: não, eu não digo não para Ele. Eu continuo servindo a Cristo. E foram mortos em fogueira, queimado. Outros foram decapitados na hora. Era dizer não e o machado descendo sobre a cabeça. É triste, é duro falar essa verdade, mas quem gostar de ver história, pode ver a história da igreja primitiva. E você vai ver. Crianças, bebê de colo, no braço da mãe, o leão vinha e comendo. Porque eles achavam bonito. Não é cristão, deixa eu morrer. Eles não querem seguir a Jesus, então morra. E soltava lá centenas de pessoas dentro do Coliseu. E soltava centenas de leão para comer. Por quê? Porque eles disseram sim para Jesus. Eu não nego a Jesus. Não nega não? Eu quero ver se você vai continuar dizendo sim para Ele na boca do leão. E eles continuaram dizendo sim. E por incrível que pareça, a história da igreja diz que eles morreram rindo. Eles morriam glorificando a Deus. Era o fogo queimando, eles glorificando a Deus. Ninguém via, não via eles gemerem nem gritar, não, glorificando a Deus, cantando, e o fogo pegando de baixo para cima, até chegar, consumir a cabeça. Enquanto isso, o louvor continuava. John Hughes, John Wesley, tantos John aí, Favalora. Eu tenho um livro chamado História dos Heróis da Fé, que mostra alguns, pelo menos 20 desses que foram mortos. E tantos outros. Então, se Ele deixar, porque Ele é amor, e aqueles que pagaram o preço? Então, reflita você. Então, essa é a segunda regra que Paulo nos ensina como cristão. Faça morrer a sua natureza terrena. Como? Como eu posso fazer morrer a minha natureza humana, a minha carne? Como eu faço? A Bíblia diz como sim. Como eu posso quebrantá-la? Existem alguns meios que Jesus nos ensinou. Através da oração, através da leitura da palavra e através do jejum. A busca por Cristo, você quebranta ela. Porque quando você jejua, você quebranta ela ali para ficar mansinha. Você vai ficar com o ouvido sensível a ouvir a voz de Deus. Você consegue ouvir longe. Deus fala ao coração. Você ouve falando no seu ouvido. Sua carne está muito fraca. Ela não tem força para se levantar. Aí você ouve Deus melhor. A oração também mostra uma intimidade, você e Deus. Engraçado que Jesus, sendo Deus, quando Ele esteve aqui na terra, a Bíblia mostra os 3 anos e meio de ministério dele, Jesus tendo comunhão com o Pai. Ele sempre se dedicava a orar. Ele ia ali no monte e orava. Chamava de si, vamos orar um pouquinho. E o exemplo de oração. Algumas pessoas poderiam dizer, mas Ele é Deus, Ele não precisava de orar. Ele não precisava. Mas como Ele estava aqui, e como Ele estava em carne, Ele quis mostrar para mim e para você que na carne, como homem, Ele era 100% homem também. Ele precisava quebrantá-la, para que as coisas desse mundo não viessem a atingi-lo. Ele teve fome, Ele sentiu dor, Ele sentiu sede. Lembra que na cruz Ele disse, eu tenho sede, e alguém foi dar vinagre? Ele tinha sede, Ele chorava também. Lembra que quando Ele chegou lá em Lázaro, Ele chorou? E alguém disse, olha como Ele amava. Jesus também chorava. Jesus sentia dor. Ele era humano, 100% homem. Então Ele deixou exemplo para mim e para você, que como homem que somos, nós só temos espírito
dentro de nós o espírito vivo. A carne é pó. Então a carne é que precisa quebrantar-se. O espírito está vivo. E é por isso que Eclesiastes diz que quando Deus tirar o sopro, o pó volta à terra que o deu. E o espírito também, para Deus que fica em Deus. A terra irá pegar de volta o que é dela, que é o nosso pó. É eu, a matéria, e você também. Mas o espírito é de Deus, vai voltar para ele. Então temos que quebrantar a nossa carne através do jejum, da oração, da busca constante. É uma regra que devemos manter para ter uma comunhão perfeita com o Senhor. E ter em nós capacidade de falar e Ele ouvir. Foi através dessa comunhão, através da busca, através de um quebrantamento, uma intimidade entre o homem e Deus, que homens venceram neste mundo e ficou na história. Foi por causa dessa intimidade que homens venceram a fornalha de fogo ardente. E ali eles foram lançados. E os homens que o levaram, a Bíblia diz que foram queimados fora, antes de eles caírem dentro do fogo. E aqueles 3 homens estavam lá dentro do fogo. E poderia ter sido morto como os outros que foram levar. 3 homens levaram e 3 homens morreram em cima. E os 3 caiu, mas caiu vivo. Permaneceu lá dentro do fogo vivo. Haveria uma diferença entre eles, os 3 que levou e os 3 que caiu? Existia uma diferença. Os 3 que caíram, que foi levado, eles temiam a Deus. Eles eram obedientes a Deus. Eles tinham comunhão perfeita com o Senhor. Por isso eles venceram. E o fogo não consumiu, não queimou. Nem os cabelos, a Bíblia diz que não ficou com cheiro de fumaça. Foi tanto que o rei naquela época, Nabucodonosor, olhou e disse: eu não mandei lançar 3, como tem 4 lá dentro. O 4º homem da fornalha estava ali. O próprio Jesus estava ali em pessoa. Para livrar da morte. Sabe por quê? Porque eles tinham comunhão com Deus. E é isso que faz a diferença. Eu e você podemos vencer a nossa luta, fazer morrer o desejo vil, a natureza, a avareza, a idolatria. O que é idolatria? É somente eu colocar um quadro na parede lá de casa e ficar adorando? Não. Idolatria existe muitas coisas. Eu posso idolatrar o meu celular. Não dou a ninguém, ninguém pega, é meu. Idolatro o celular. Ninguém pega. Só eu. E ele se coloca no lugar de Deus. Toda hora eu acho bonitinho, vou lá, pego o celular. É meu celular, ninguém pega. Ou uma televisão em casa. Qualquer coisa você pode idolatrar. Está no lugar de Deus. É hora de ler. Não, mas eu estou no celular, não posso ler agora não. Vou brincar no celular, vou ler. Vou ver vídeo. É o celular, é o Deus do século. Eu ouço essa palavra. Paulo falou: o Deus desse século cegou o entendimento, para que muitos não conheçam a Deus. E vocês que são cristãos, já pararam para ver o quanto o celular tem tirado dos nossos filhos o interesse de estudar, o interesse de ir para a rua, de conhecer as coisas. Eles querem ficar no celular o tempo inteiro. Se você quiser ver uma criança sem fazer nada, bota dentro do quarto, dê o celular. Ele fica o dia todinho na cama, só vendo o celular. Tão bonitinho o bichinho ali, não fez nada, não malinou, não bagunçou a casa, está ali só na cama, só no celular. Ele está vendo um portal do mundo inteiro. Ele pode se contaminar com tanta coisa que você nem imagina. O celular. E a Bíblia diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento, a ponto das pessoas não querer mais Deus. E eu vou dizer a vocês uma coisa, vou confessar. Eu já disse em casa e vou dizer aqui. Eu dei a cada um dos meus filhos um celular. Me arrependi. Já pedi perdão a Deus por isso. E eu já disse: Deus, eu quero que o Senhor quebre o celular deles 3. E eu não compro outro. Quando quebrar, eu não vou comprar. Já quebrou de um. Estou orando para que o do outro quebre. É sério. Quando o dele quebrar, vai quebrar. Eu sei que vai. Não vou comprar outro. E eu, sabe para quê? Para eles entenderem. Eu já disse: esse aqui é. Tá bom sem o celular? Vocês estavam... Eu vou dizer uma palavra que é pesada, mas eu vou dizer. Vocês estão sendo controlados pelo celular. Já acorda correndo para o celular. Nem ora, nem nada, nem pensa em comer. Se deixar o dia todo no celular, nem come.
Isso é um mal. E eu coloco com o mal do século. E a Bíblia é bem clara. Nós que somos cristãos temos que vigiar. Vigiar. A segunda é morrer a nossa natureza. Não é que o celular, eu vou dizer a você, o celular é útil. Pode ser gravado uma mensagem. Se você souber usar ele é bom. Você está aqui se comunicar com um parente seu lá em São Paulo, é ótimo. Você viaja, alguém... Quantas pessoas foram livres de morrer porque deu um infarto em um lugar no meio da mata e o celular rapidamente ligou e alguém chegou lá imediato? Há um tempo atrás não tinha isso. Morria, porque até chega o socorro, um avião caiu em tal lugar, mas o celular, alguém avisou que o avião caiu, imediatamente chegam lá. É útil. A tecnologia, ela veio para ser útil, mas temos que aprender a usá-la. Porque do mesmo jeito que é útil, ela pode matar. Então precisamos ter cuidado. O apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo 7 que nessas coisas, nós vivíamos outrora. Então eu que aceitei Jesus, você que aceitou, as coisas a avareza, a idolatria, né? O desejo incontrolado, né? E a prostituição, essas paixões aqui, tudo que está dizendo nesse versículo 6, eu e você podemos vencer. Porque outrora nós era controlado por ela, porque não tínhamos Deus conosco. Mas hoje nós temos o Senhor. Então, por que devemos fazer morrer? Eu, buscando as coisas de Deus, as coisas primeiras que são do alto, eu faço com que elas morram. Se eu coloco em primeiro lugar as coisas de Deus, a da carne vai ficar fraca. É um exemplo. Uma certa vez alguém perguntou para mim, eu tenho 2 cachorros. E um cachorro é muito mau. E o outro é mansinho. O que eu fazer? O que eu vou fazer para que um deles morra? Eu pensei, eu disse... A pessoa disse, deixa eu dizer para você. Não alimente ele. Com certeza, se você tem um cachorro que é mau, que tudo que tiver na sua frente ele sai mordendo, matando, você não vai querer que um filho seu seja morto por um cachorro. 2 pitbull, um valente demais, mata todo mundo que chega na frente, e o outro mansinho. E está na sua casa esses 2 cachorros. Você é quem alimenta eles, lindo. Você vai levar comida para ele. Mas se uma criança sua cair lá, vai morrer. Já sabe. O que fazer? É lógico que eu quero alimentar o que é bom, o mansinho, que não vai fazer mal a ninguém. E a pessoa disse, esses 2 cachorros, olhando pelo lado figurado, está dentro de você. Dentro de nós. Dentro de você. Pense bem. A carne e o espírito. O espírito é manso, mas a carne é má. A carne quer matar. E o espírito mansinho. Alimenta o espírito com a palavra de Deus. Alimente com a oração. Alimente com o seu compromisso diário. Senhor, eu quero te buscar. Acordei, tenho que glorificar. Obrigado, Senhor. O Salmo 92, versículo 1 e 2, ensina como eu devo glorificar a Deus. 92, 1 e 2 diz que eu devo louvar o Senhor, bendizer pela manhã, e à noite contar as maravilhas. Durante o dia, amanheço, glorifica a Deus. Anunciar os feitos, a maravilha. O Salmo 92, 1 e 2 fala isso. É só você dar uma olhadinha e você vai ver. Então precisamos alimentar. Se você alimentar, e Paulo diz, nessa carta em Efésios, que é uma luta constante, carne e espírito. Um luta contra o outro. E o que dominar, um dos dois, se a carne dominar, vamos ficar aqui. Se o espírito dominar, iremos para a mansão celestial. Pense bem nisso. Terceiro ponto é, não minta uns aos outros. Versículo 9. Não minta uns aos outros. Pois já vos despiste do velho homem com o seu seito. Está falando para eu e você que somos cristãos. Não é para o que passou lá fora, que não é crente ainda não. É para nós cristãos. Não minta. E vos revestir-se do novo, que se renova com conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Amados, a mentira é ruim. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então, se eu mentir, eu estou alegrando a ele que é o pai. Mas quando eu falo a verdade, de quem vem a verdade? A verdade é de Deus. Então, quando eu falo a verdade, lembra que a Bíblia diz que nem que jure com dano seu, não volte atrás.
Nem que eu sofra as consequências pela verdade, mas eu quero a verdade. E eu digo isso aos meus filhos quando eu converso com eles. Quando você fala a verdade, o Pai Todo-Poderoso sabe da sua honestidade, sabe do seu coração, e por isso que ele diz: aquele que vem a ele, de maneira nenhuma ele lança fora. Se você confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que nega, vai secar os ossos, vai morrer e vai para o inferno. A verdade é essa. Não tem por onde correr. Por que não confessar e deixar? Então não mintam uns aos outros. É o terceiro ponto. Vos despiste do velho homem, que se renova com o conhecimento segundo a imagem de Deus que o criou. Eu quero ser imagem de Cristo, que Ele me criou para isso. Você também quer. Então vamos falar a verdade uns aos outros. Vamos ser sinceros. Eu sei que isso acontece muito, o filho mente para os pais, pensando que vai ser castigado. Lógico, é necessário que seja. Se Deus corrige o filho que ama, por que eu não vou corrigir? Eu também amo. E a Bíblia é bem clara em provérbio: corrija o teu filho com vara. A vara da disciplina. Às vezes a vara pode ser a palavra, mas quando for necessário usar o cintozinho, pode usar. Não é espancar não, é usar a vara com disciplina, com sabedoria. Ninguém nunca morreu porque apanhou, né? Eu acredito aqui que muita gente já apanhou na infância. Está todo mundo vivo aqui. Ninguém, morri porque me bateram, não. Aí foi espancamento, né? Aconteceu, se alguém me apanhou de morrer, foi porque foi um espancamento, não foi correção. Então, vamos aprender a colocar os pontos nos is. A palavra é falada, temos que cumpri-la. Aí o apóstolo Paulo, no versículo 11, ele vai dizer: aqui não há grego, nem judeu, nem circunciso, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo, que é tudo em todos. Ou seja, não importa quem for, se é preto, se é branco, se é mulato, se é rico, se é pobre. Paulo está falando para a igreja, não importa quem seja, se é homem, se é mulher, se é criança. O que importa é que Cristo é Senhor de tudo. É Ele que importa. Então, todos têm direito a arrependimento. E todos têm o direito e pode se enquadrar na santidade. Ninguém está incluso. Todos podem. Ninguém pode dizer: eu não posso ser santo porque eu sou assim, sou desse. Não. Todos podem chegar à santidade. Sabe o que significa ser santo, amados? É ser separado para Cristo. Do grego, santo é separado. Separado por Deus para uma obra específica. E todos nós fomos chamados por Deus para uma obra específica. Talvez você não saiba qual seja a sua, mas Deus sabe. E se você está aqui é porque Deus tem um plano na sua vida e é grande. É essa separação, quando eu e você estamos separados para Deus, que faz toda a diferença, como fez os 3 amigos de Daniel na fornalha. Foi a diferença que fez. Ele era separado, por isso estava lá, vivo. Como Daniel na cova dos leões. O leão estava faminto, mas Daniel estava ali. Mas ele era separado por Deus. E o leão não comeu. O anjo fechou a boca do leão. No outro dia, quando o rei tirou Daniel e viu que estava perfeito, mandou lançar aqueles homens que fizeram o decreto. E a Bíblia diz que eles, assim que jogou, o leão já marcou. Qual a diferença? Eles não tinham Deus, Daniel tinha. Se você tem Deus, você é protegido. É fato. É as bênçãos e a maldição de Deuteronômio ali, agindo naquilo que eu e você podemos fazer. Se eu andar com Deus, eu vou ser diferente. Se eu andar sem Deus, é outra coisa. As bênçãos é para os que são obedientes. A falta de proteção é para os desobedientes. Se eu sou obediente, eu tenho proteção de Deus. Se eu sou desobediente, eu estou a mercê da minha própria vontade, do meu próprio entendimento. Eu posso cair, morrer de uma queda. Qualquer pessoa pode fazer isso. Mas eu posso cair andando com Deus e não vou ser morto por causa da queda. A diferença está em andar com Deus. Davi, quando ele foi chamado por Deus, Saul estava reinando. Mas Saul preferiu desobedecer a Deus. E o profeta Natan chegou para ele e disse: é melhor obedecer do que sacrificar. Mas Saul preferiu sacrificar. E sacrificou ele mesmo.
porque ele foi destituído do trono e foi morto. Como outros homens que morreram por causa da desobediência. A desobediência gera morte, a Bíblia diz, é bem clara. O quarto ponto é suportar uns aos outros, perdoai uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Versículo 13. É o quarto ponto que eu separei nesse texto. É suportar. E a Bíblia diz que aqueles que forem fortes na fé, devem suportar os fracos na fé. Suportar significa, amados, é andar de mão dada. É carregar, vamos, está fraco, vamos, eu lhe ajudo a caminhar, vamos seguir em frente. Eu não vou ficar feliz se eu andar sozinho, se eu chegar no céu sozinho. A Bíblia diz que a gente deve ensinar outras pessoas a chegar lá. Em Deuteronômio, no capítulo 6, mostra, quando ele fala do texto que deve o pai ensinar a criança, andando pelo caminho, deitando, levantando, é isso, é ensinar. É você querer que essa pessoa chegue ao conhecimento. E o propósito pela qual você foi chamado. Você acha que Moisés naquele deserto, levando aquele povo todo da terra prometida, Deus prometeu a Moisés: eu quero levar você à terra que manda leite e mel. É uma terra que produz. Mas eu quero que você leve o povo. Você acha que Moisés não queria levar aquele povo todo com ele? Chegou o ponto de Deus dizer: Moisés, vou te matar. Ou matar todo o povo, vou acabar com tudo. Ele disse: então mate logo a mim. E Deus não matou por causa de Moisés. E Deus chegou a dizer para Moisés: vou matar 2 vezes, vou destruir todo, só você vai entrar, Moisés. Ele disse: não, Senhor. O que eles vão dizer? O que as nações mais na frente vai dizer? Tirou de lá, chegou aqui para matar. Deus pensou, olhou para ele. Na segunda vez ele disse: então mate primeiro a mim. Já que você vai matar todo mundo, então me mate logo primeiro, porque eu não vou ver você matando eles. Moisés, tão rebelde. Senhor, perdoa. E ele, por amor a Moisés, perdoou todos eles. E Moisés não entrou na terra prometida por causa deles. Porque ele, foi por causa dele não, irmão. Foi por causa de Moisés mesmo. Foi por causa dele não. O direito é meu e seu. A irmã riu porque achou que foi por causa deles. Não. Nós temos a escolha foi dada a mim e a você. Eu não vou porque minha mulher não vai. Senhor, vai, meu filho, o céu está ali pertinho, entra a porta lá. Não, Senhor, minha mulher não vai, então não vou ficar aqui. Vou ficar no inferno mesmo com ela. Não é assim não. O livre-arbítrio, a escolha é dada a cada um de nós. Quem escolhe é você, não é? É a única pessoa que pode impedir de você entrar no céu é você mesmo. Lembra da pregação última? Aonde você quer passar a eternidade? Sempre olhe para essa passagem e lembre, aonde eu quero passar a minha eternidade. Eu sei que aqui o máximo que eu posso viver é 120 anos. É difícil chegar a 120 anos hoje. Mas a Bíblia diz que se passar de 80 é cansaço e enfado. Né? E vai diminuindo, porque Matusalém viveu 969 anos. Eu queria ver com ele. Mas não foi dado. Por se multiplicar o pecado, foi também diminuída a idade. Como diz o pastor Antônio Júnior, não sei se vocês conhecem, ele diz que nós estamos vivendo a última geração. É a geração mais perversa e corrompida de todos os tempos. Imagine, pior do que Sodoma e Gomorra. E eu digo a você com toda sinceridade, Jesus disse há 2000 anos atrás, se Sodoma e Gomorra vissem os dias de hoje, elas teriam vergonha. Elas iriam se cobrir a sua nudez. Imagine. E se naquela época Deus mandou fogo do céu e destruiu as 2 cidades, Deus só não derrama hoje, agora, pela misericórdia, porque nós vivemos na época da graça. Porque o Espírito Santo está aqui. Enquanto estiver, fogo não vai cair do céu para destruir ninguém, porque a graça permanece. Mas só que haverá aquele grande dia, que o céu vai se abrir, e Jesus vai voltar, e você vai ver, toda a nação da terra vai ver, e ele vai levantar os seus e vai subir. Quem ficar, será a maior tristeza. A Bíblia diz que será choro e ranger de dente. E é por isso que a igreja, desde Jesus, tem pregado: arrependei-vos, como disse João Batista. Arrependei, porque o reino do céu está próximo.
Pedro, quando estava pregando que 3.000 almas se converteu, perguntaram: o que nós devemos fazer, Pedro? Ele disse: arrependei-vos, pois, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e você terá direito a entrar no céu. 2.000 anos, irmão, tem se pregado o Evangelho. Cristo pregou durante 3 anos e meio. A igreja deu continuidade, está até hoje. Arrependei-vos é a resposta. Deixe aquilo que impede você de entrar no céu. Todos nós sabemos qual é as nossas pequenas falhas, nossos pecadozinhos, e o pecado que tem sido levantado, nossa mente, nosso coração. Se você vê que ele está se levantando, é pequeno, não, é coisinha simples, não. Começa a repreender. Foi uma mentirinha, não. Repreenda a mentirinha, porque essa mentirinha vai levar ao inferno. Pode matar alguém com a mentira. A mentira mata. E a mentira é do diabo. O diabo ele veio para roubar, matar e destruir. É uma mentirinha, é brincadeirinha. Eu sempre digo a meus filhos: uma brincadeirinha, brincadeirinha. O provérbio diz que o diabo ele engana as pessoas. É uma brincadeirinha. Não brinque dessa maneira. Não, brincadeirinha, eu só brinquei. Não brinque com as coisas sérias. Então, suportai uns aos outros em amor. Ame as pessoas, fale do Evangelho. Não desista dela. Se ela tiver caída, levante. Se ela tiver com dificuldade de caminhar, mostra: irmão, é aqui, o caminho é esse. Irmão, eu sei. Irmão, está aqui, a palavra diz assim, é assim, assim, assim. Ensine. Perca tempo ensinando, instruindo. Fácil não é, amados. Mas você pode tirar tempo para falar de Jesus para alguém. Mostre que Jesus ama e que Jesus quer salvar. E o quinto e último ponto, amados irmãos, está no versículo 16, que diz assim: que a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinamento, ou ensinando-vos e aconselhando-vos uns aos outros com salmos, com hino e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. Que a palavra de Deus habite em nosso coração. O salmista, lá no Salmo 119, versículo 105, diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra ela é lâmpada para me ensinar, para mostrar onde está a pedra. Se eu estou no escuro, eu não vou ver a pedra que eu vou caminhando, vou topar nela. Mas quando a luz chega, eu vejo claramente. Então a pedra pode ser um pecado. E a luz está ali para dizer assim: olha o pecado aqui, meu irmão. Olha o pecado aqui, minha irmã. Não pise, não tropece, não caia nele. E Jesus diz que ele é a luz do mundo. Quem anda na luz não andará em trevas. Treva é pecado. A luz é Cristo. E ele termina o versículo 17 dizendo assim, amados irmãos: e tudo que fizerde, por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando a ele a graça ao Pai, a Deus Pai. Fazer em nome de Jesus, dando a graça a Deus Pai. Paulo diz assim: que comais ou que bebais, ou que façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Amados irmãos, é gratificante. Se você todos os dias se alimentar, existe hoje com a tecnologia, eu vou agora usar a tecnologia que eu falei, que pode ser prejudicial quando usa de forma errada, mas é útil quando você usa de forma sábia. Nos nossos aparelhos de telefone, você pode baixar o aplicativo Pão Diário, ou a Bíblia, ela já vem com Pão Diário, a irmã tem ali. Então veja bem, amado, todos os dias você pode ver, recebe uma mensagem, um versículo, e ali você lê, e você passa o dia todo se alimentando com aquela palavra que o celular lhe mostrou ali, ó, um versículo. Outra coisa que você pode fazer: envie essa mensagem para alguém, envie para os seus amigos, familiares. Nós temos irmãos, tios, primas, parentes, que não são cristãos ainda, que não aceitaram, ou que aceitaram, mas não estão servindo a Cristo ainda, desistiram na caminhada. Nós sabemos que existe muitos por aí. Leve a mensagem de volta, não desista dele. Há 2.000 anos atrás, não, tem 20 anos que aceitou Jesus, traga de volta. Deus vai lhe usar para você falar para ele, diga a ele que Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Lembra daquela época que você andou na igreja? Deus está falando com você novamente, volte para os pés do Senhor, ainda é tempo. A arca ainda está na terra, ainda está, o dilúvio não levou ainda, você pode entrar na arca também, e ser salvo.
Lembre, há possibilidade. Hoje, com a tecnologia, nós temos Bíblia no celular. Então, use a tecnologia para o bem, para levar a mensagem de amor. E Deus irá usar você como instrumento. Então, o apóstolo termina dizendo assim, que a palavra de Deus habita em vós abundantemente. Sabe o que é abundantemente, irmão? É como uma fonte. Eu me lembro, eu garoto, meu pai comprou um terreno ali, e bem próximo ao riacho, tinha uma fonte. E as pessoas iam buscar água ali para beber, na época. O que eu via de gente pegando água ali, aquela fonte não secava. Teve uma vez que eu disse, vamos secar essa fonte, para limpar. Que ideia. Passemos o dia todo tirando balde, não baixou um palmo de água. Parecia, assim é Deus em nós. É um manancial. Jesus falou para aquela samaritana, quando estava no poço de Jacó, eu sou a fonte da água vida. Se você beber dessa água dentro de você, nunca secará essa fonte. É a fonte do amor, é a fonte da sabedoria, é a fonte do perdão, da paz, é uma fonte inesgotável. Então, quando essa palavra abundantemente está habitando em nós, amados, por mais que você queira, né, como diz, dar um pescoção em alguém que lhe fez o mal, você vai dizer, Deus, eu perdoo, assim como o Senhor me perdoou. Às vezes você fica até irado na hora, mas não peque. A Bíblia diz que o irar você até pode, mas não faça com que essa ira venha dar fruto, que é o pecado, né? Que se você der um pescoção no irmão, você vai pecar. Então não faça isso. A ira vem, busque sabedoria em Deus. Senhor, me dê força para eu perdoar. Pedro, quando Jesus disse a ele, que ele perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Pedro estava irado com um camarada que era, ali podia dizer, o espinho na carne dele, de Pedro, né? O espinho na carne de Paulo já é outro, mas Pedro estava ali irado com um cidadão ali, porque todo dia ali cobrar imposto, todo dia lá, cadê pescou, mesmo dia que não tinha peixe, ele queria cobrar, e era aquele camarada que todo dia, né, tirava ele do sério, e Jesus vendo, né, conhecia o coração, fez aquele discurso, falando dos dois camaradas, e ele, naquele momento ele se rasgou, ele perdoou aquele cobrador de imposto, e o cobrador de imposto era Mateus, que foi o seu irmão na fé também, entendeu? Um homem que era rejeitado, porque ele não aceitava um cobrador de imposto vir para aqui, para o nosso meio, não, mas Deus, ele conhece o nosso coração. Às vezes aquela pessoa que está sempre pisando no seu calo, sempre machucando sua unha ferida, Senhor, me dê força para perdoar. Se for 7 vezes seu poder, ele vai dizer não, 70 vezes 7, e assim, continuamente. Que Deus nessa noite, amado, nos abençoe, e que Deus possa falar mais ao seu e ao meu coração, e que possamos, em Deus, através dessa palavra, examiná-la todos os dias, para vivermos uma vida no altar do Senhor. Lembre que é regra para um viver santo. Eu quero ser santo, eu sei que você quer, então busque na palavra o preenchimento espiritual. Deus, ele vai completar aquela obra que ele iniciou em mim e você, até aquele dia. Que Deus te abençoe. Amém. Pai querido e santo, graças te damos, ó Pai, por essa palavra, meu Deus amado. Eu creio, Pai, eu sei que o Senhor falou aos corações de cada um dos meus irmãos, porque o Senhor falou o meu. E esta palavra de forma nenhuma deixará de ser lembrada em nossos corações. Eu te louvo, eu te glorifico e te exalto. Eu reconheço que Tu és maravilhoso e o Senhor nos ama. Por isso, Pai, estamos aqui nessa noite, porque nós somos carentes do Senhor. Nos dê sabedoria para colocar em prática, Pai querido, que, meu Deus, nós possamos
começar em nós, ó Deus, o começo dessa obra, que seja começar em nós, que possamos ser instrumento para que possa ser usado nas tuas mãos para abençoar outras vidas, Pai. Meu Deus, nos dê sabedoria para levar a mensagem do Evangelho, que sejamos espelho para refletir a tua luz. Pai, nos leva para nossas casas em paz, nos dê uma noite abençoada e um despertar amanhã na tua presença, para a glória do teu nome. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, sob a luz do teu rosto, levante e te dê a paz. E que todos digam: amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Vamos estar louvando. Glória a Deus. Está revolto, mas não quer se acalmar. Quantas horas do relógio se demoram a passar? Quantas vezes os seus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim, só em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa